compartilha logo nas suas redes, na sua página no Facebook, no seu Instagram, ou você envia o link como mensagem para um discípulo seu, para um amigo seu, para que ele e ela possam estar recebendo essa palavra. Afinal de contas, quem é discipulado, aprende. Quem discipula, cresce. Então o discipulado ajuda a gerar mais crescimento. Pastora Fabiana, por favor, lê para a gente Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Quem puder, por favor, coloque aí nos comentários esse texto que foi pregado no domingo através do pastor Davi. Eu estarei lembrando, né, dois desafios que para um discipulado. Eu vou estar falando em cima desse texto. Anote aí, por favor, Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. A pastora Fabiane vai ler e logo em seguida eu estarei dividindo com vocês esse estudo. Tendo chamado os 12 discípulos, lhe deu Jesus autoridade sobre espírito imundo, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi o que traiu. Amém. Gente, Mateus 10, de 1 a 7. Ok. João 7, não, João 7, Pode ter Agora o versículo 5. Versículo 5 agora, do 5 ao 7, tá bom? Continuando. Vamos lá. A este 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não tome rumo aos gentios, nem entre em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Amém. Amém. Bem, o primeiro desafio do discipulado nesse texto é fazer discípulos. Eu quero dividir essa classe em duas classes. Quais são os tipos de discípulos que nós precisamos fazer? Discípulos gerados em nós. Que discípulo é esse? É o discípulo que você discipula, que você conversa, que você orienta. E o discípulo que você cria no dia a dia. Como assim? Pastora Carla, ela tem... Dá um exemplo aí, pastora Carla, que discípula sua. Dá um nome para o discípulo. Juliana. É uma discípula que ela gerou. Ela discipula, se encontra, tá. Mas a pastora Carla tem, por exemplo, discípulos que, por exemplo, prega, faz algo que ela faz, que ela gerou, que ela ensinou, mas que não é uma discípula gerada. Então, existem dois tipos de discípulos, na verdade. O discípulo que você gera, que você acompanha, que você discipula, e aquela pessoa que você orienta para que ela seja igual a você. Então, é importante você ter um discípulo gerado, mas você também pode ter um discípulo ensinado. Alguém que você orienta, alguém que você cuida. Por exemplo, a pastora Fabiana, ela pode ter uma discípula. A pastora Fabiane pode ter uma discípula que ela discipula, e a pastora Carla pode ensinar a pregar. Ou seja, ela é uma discípula gerada por ela, uma discípula preparada por ela. O pastor Leandro, por exemplo, se ele toca violão e toca bateria, se ele ensinar alguém a tocar violão, vai ser um discípulo que ele orientou e ensinou acerca do violão. E com Jesus, em Mateus 10, não foi diferente. Durante 3 anos, ele treinou e capacitou discípulos, e foi um desafio muito grande, porque eram homens diferentes, com pensamentos diferentes, com criações diferentes, mas mesmo assim, eles trabalharam em uma só visão, em um só propósito. O que eu aprendo com isso? Que você nunca terá discípulos iguais. Nunca. Nunca. Porque o discipulado, ele não faz robôs. Escreve essa frase aí que estiver ouvindo. O discipulado não faz robôs, mas faz homens diferentes com o seu propósito. Amém? Anota bem aí alguém que essa frase saiu agora, que
então vamos não esquecer. O discipulado não faz ou não gera robôs, mas gera pessoas diferentes com propósitos iguais. Então, pessoas, cada um tem que ser, pode ter sua opinião, pensar diferente, mas o nosso propósito é um só: seguir ao Senhor, servir a Deus e ir para o céu. Quando nós discipulamos e cuidamos de pessoas, nós estamos dando continuidade àquilo que Jesus iniciou com os seus discípulos. Hoje, eu ouço Cristo, nós conhecemos a palavra, porque um dia os discípulos que foram feitos, ensinados por Jesus, eles anunciaram a palavra por todo o mundo, pela Judéia, Samaria, pelos confins da terra, para os gentios. Por isso que hoje, aqui no Brasil, a palavra chegou. Porque os discípulos de Jesus, eles fizeram discípulos e com isso a palavra se propagou. Então, se eles não dessem continuidade, o Evangelho não chegaria a nós hoje. Então, o discipulado é uma ordenança de Jesus para que o Evangelho chegue a várias nações. Então, é um desafio fazer discípulo? É. Por que é um desafio? Porque fazer discípulo, isso pede a nós tempo, paciência, investimento, tirar carrapicho, aturar desaforo muitas vezes, ingratidão muitas vezes, porque há uma diferença, pastor Carlos, muito grande da pessoa grata, da pessoa ingrata e da pessoa não grata. Há uma diferença muito grande. A pessoa grata, ela é grata e ela agradece. A pessoa ingrata, ela reconhece, mas não consegue agradecer. O não grato, ele não agradece. Ele não tem sentimento nenhum. Então, que você não possa ser ingrato, nem ser discípulo não grato, mas que você seja grato pelo seu discipulador, para aquela pessoa que cuidou de vocês. E Jesus, no capítulo 10, ele orienta os seus discípulos, ele ensina para que eles pudessem crescer e se tornar discípulos. E o segundo ponto, o segundo desafio desse texto aqui, foi criar experiências nos discípulos. Um exemplo disso foi Pedro, experiências espirituais. Pedro, por exemplo, ele viu uma experiência extraordinária. É engraçado que tinham 12, mas só um viveu. Então, para querer viver a experiência, o discípulo tem que querer. Discipulador, discipuladora, não queira mais que seu discípulo. Coloque aí, por favor, essa frase. Não queira mais que seu discípulo. Então você se frustra às vezes porque você cria expectativa demais, quer algo que ele não quer. Queira de acordo com o querer do seu discípulo. O seu discípulo, ele vem com um copinho de água para receber, vai com um copinho de água. Se o seu discípulo vem com um balde, vá com um balde. Então é o discípulo que vai dizer o tanto que ele vai crescer ou quanto que ele vai desenvolver. O discipulador não pode dizer. Por quê? Porque depende do discípulo esse crescimento. E Jesus criou experiências, principalmente quando mandou eles evangelizar, expulsar demônios, quando ele mandou de 2 em 2, que eles voltaram a falar: Senhor, em teu nome eles expulsaram demônios, os demônios foram expulsos. Ou seja, experiências. Nesses 3 anos que Jesus viveu aqui na terra com os discípulos, ele gerou neles experiências espirituais. E Pedro, ele viveu a experiência sobrenatural quando ele andou sobre as águas com o mestre. Então, quando o discípulo ele quer, ele pode sim viver experiências sobrenaturais, mas depende do discípulo. Sabe por quê? Jesus chamou Pedro. Pedro poderia não ir, mas ele teve coragem e foi ter com o mestre. Então, quais são os 2 desafios? Primeiro, fazer discípulos. E segundo, gerar nesses discípulos que foram feitos experiências espirituais. Por exemplo, o discipulador, geralmente, ele acompanha o discípulo para que ele leia a Bíblia, para que ele ore, jejue. O discipulador, ele não pode mandar o discípulo.
Ele não pode empurrar, ele pode sugerir. Por exemplo, uma coisa, um exercício muito bom para quem quiser ler a Bíblia, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. E Provérbios foi escrito por Salomão, e ele foi o homem mais rico que pisou nessa terra e um dos homens mais sábios. Então nós temos ali uma história, um livro de um homem muito inteligente, muito sábio. Então vale a pena cada dia do mês ler um capítulo de Provérbios. É uma dica, é uma sugestão para um discípulo que quer crescer na fé. Não quer ler? Não tem problema. Sabe por quê? O crescimento, ele é opcional. Cresce quem quer, cresce quem acredita. Então, eu quero dar alguns conselhos para você, discipulador. Não queira mais que seu discípulo. Outro conselho, dê a ele de acordo com o que ele possa suportar. Porque a Bíblia diz que o jugo é suave e o fardo é leve. O fardo, pastora Carla, é leve até quando eu aguento. Tornou-se pesado, é porque eu não aguento mais. Então o fardo leve é você dar para ele aquilo que ele suporta, aquilo que ele aguenta. A pastora Carla, de repente, ela aguenta alguns quilos. A discipuladora, talvez não. Tem pressões que ela vive que a discípula dela não vai conseguir viver. Então tudo será no seu tempo. Que você com essa palavra possa, além de criar ou gerar e ensinar discípulos, você possa, junto com ele, fazer com que ele tenha experiências espirituais sobrenaturais. Vou dar uma dica. Vai orar por alguém? Chama o seu discípulo. Ah, uma pessoa manifestou. Chama o seu discípulo. Vai comprar uma Bíblia. Leva o seu discípulo. Vai fazer uma visita. Pastora Carla, fazer visita gera experiências espirituais? Muitas. Já fui várias visitas no caso com vocês dois já. E é ao vivo e a cores. A experiência que você tem ao vivo e a cores. Então eu lanço o desafio aí, você que está assistindo aí, EGCD. Você que um dia quiser passar um dia comigo, você está convidado. Você está convidado. 24 horas comigo. Aonde eu for, tu vai. Eu peço a Deus que nesse dia eu tenha muita missão que você vai, né? Que quando eu saio, né? O pastor Davi já passou por experiência, algumas pessoas, minha esposa já passou por experiência, né? Pastor Carla, quando eu saio, eu não saio com o compromisso de voltar, não. Eu saio de direção. E aí Deus visita um, visita o outro, ele vai fazendo, e assim vai. Então, queridos, que você possa querer ter experiência